Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre historicidade de matrizes e procedimentos estéticos de obras da literatura brasileira. Pessoal, esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, ele é extenso e muito importante também para a sua formação enquanto estudante. Portanto, e por isso, ela está dividida em parte 1 e parte 2, tá certo? Então, nós vamos falar agora desse objeto de conhecimento que é importante, de literatura de fato brasileira. Eu já falei para vocês, se você assiste às minhas aulas, que eu amo literatura. Por quê? Porque ela tem uma ligação muito próxima ali e muito íntima com a história. Quando nós falamos dessas matrizes e desses procedimentos, pessoal, nós falamos da formação da literatura brasileira ao longo do tempo e os estilos que ela adota de acordo com os momentos históricos. Isso significa dizer que de acordo com a organização social, com a forma ali de composição, as críticas que aparecem, o momento histórico, a literatura ela vai se moldando. E falando em literatura, olha só o que eu tenho aí. A literatura brasileira, ao longo de sua trajetória, apresenta uma rica diversidade de matrizes e procedimentos estéticos que refletem as transformações culturais e sociais do país. Isso nada mais é do que falar em estudo da literatura em uma perspectiva temporal. Quer dizer, à medida que nós temos transformações sociais, essa literatura ela acompanha, seja como forma de entretenimento, seja como forma de crítica social, de arma social, que inclusive você saberá aqui ao longo dessa aula. Então, a literatura ela representa aí um aspecto importante da nossa área de estudo, justamente por isso, por mostrar esse caráter aí de organização social, política e formação de você enquanto estudante. Agora vamos ao que interessa? Olha só, eu tenho aí essa periodização dos estilos de época na literatura brasileira. Então aí eu tenho a produção literária brasileira praticamente toda resumida aí nesse estilo aí que aparece, tá? Do quinhentismo ao modernismo. Então, quando nós estamos falando de literatura, nós estamos falando de história, nós falamos aqui que esses estilos, essa periodização, ela acontece em dois momentos, na era colonial e na era nacional. Quando nós falamos da era colonial, quais manifestações literárias eu tenho? Olha só, eu tenho o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Nós falaremos nessa aula apenas sobre essas três manifestações literárias. E falando nisso, você sabe a diferença entre manifestação literária e escola literária? Não! Eu jurava que você já sabia, porque a professora gosta muito de falar sobre isso, porque isso é muito importante para você, enquanto estudante, para você compreender a literatura numa perspectiva de análise crítica, de fazer uma leitura não somente no modo ali de entretenimento, mas fazer uma leitura de análise de como se compõe aquele determinado texto. E manifestação literária nada mais é que produções aí literárias que aí eu não tenho uma literatura brasileira de fato formada. Como assim, professora? Para eu ter uma literatura de fato brasileira, eu preciso de 3 elementos básicos. Primeiro, autor. Então, o meu autor, ele não pode ser lá do exterior, ele não pode ser um português, ele não pode ser, enfim, ele tem que ser brasileiro de fato. Eu preciso, além disso, de uma obra que seja produzida, reproduzida e distribuída no Brasil. E nesse primeiro momento eu não tenho isso. E o meu terceiro elemento, e um dos mais importantes, inclusive, eu preciso de um público leitor que seja brasileiro. Então, quando eu tenho esses 3 elementos, eu tenho uma literatura de fato brasileira, que tem estilo, que tem presença, que tem personalidade. E isso, pessoal, não é algo que sai ali, é uma reflexão individual da professora. Não, a academia enxerga dessa forma e isso é importante para que você aprenda. Já a escola literária, eu tenho esses 3 elementos, eu tenho uma maturação, eu tenho aí inspirações de outras produções,
de outros países aí da Europa? Com certeza, até porque nós falamos de uma literatura interligada, em que eu busco ali inspiração em outras obras, mas não significa que ela não seja autêntica, também não significa que ela não seja brasileira. Agora vamos aí à primeira manifestação, tá, pessoal? Vamos falar do quinhentismo. Olha o senhorzinho que aparece aí na tela para vocês. Essa imagem aí é da carta de Pero Vaz de Caminha. Olha que eu escolhi ali todo um desenho para o momento. Nós estamos falando de história, pessoal. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela conta como ocorreu aí o processo de chegada dos portugueses ao Brasil. Ou você acha que lá na sua aula de história, quando você estudou o descobrimento do Brasil, que falando em descobrimento, esse termo ele está entrando em desuso porque o Brasil não foi descoberto. Os portugueses chegaram aqui em território brasileiro, mas ele não foi descoberto, tá certo? Então, vocês acham que eles tiram essa inspiração de onde? De onde vêm essas informações? Essas informações da história do Brasil, do descobrimento do Brasil, vêm aí da carta de Pero Vaz de Caminha. E isso diz muito sobre essa literatura, porque quando eu falo do contexto histórico, esse é um desenho do Centro Histórico de Salvador, da Bahia, durante o período colonial, que é o período em que está inserida aí, de fato, o quinhentismo. Mas quando nós falamos aí do contexto histórico do quinhentismo, nós lembramos aí das grandes navegações, tá certo, pessoal? Então, é um período em que ali os portugueses, eles buscam expandir a forma de composição, bonitinho ali de extração de riqueza, e acabam chegando aí de maneira acidental ao Brasil, não buscavam, como é que a senhora sabe disso, está na carta de Pero Vaz de Caminha. Você faz a leitura desse texto, desse documento, que ele é muito importante. Inclusive, pessoal, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela ficou restrita durante muito tempo, tá? Porque ela foi escrita para a coroa portuguesa. Então, é uma produção de 1500, com certeza, mas que só foi de livre acesso bem depois desse período, tá? Então, é um documento histórico que mostra justamente em que momento está situada. Então, eu tenho uma produção aí, que eu não diria de fato literária, mas ela é uma fonte rica para outras literaturas. Porque eu tenho aí uma literatura inicialmente de informação. Qual é a característica pessoal da literatura? Entreter, despertar algum sentimento, alguma emoção no leitor. Ah, professora, isso eu sei. E uma carta de Pero Vaz de Caminha, que vai descrever aí como é que é o Brasil, como os índios se comportam, como os povos originários estão ali organizados. É uma descrição. Que caráter literário eu tenho nisso? Mas a importância se dá justamente que os românticos, não de ser romântico, mas do romantismo, que é uma escola literária que nós vamos estudar na próxima aula, na parte 2 dessa aula, tá? Eles usam essa produção aí do quinhentismo para mostrar ali uma identidade nacional. Agora, falando aí nas características do quinhentismo, nós temos a divisão aí de 2 grupos, tá? Que tem aí traços comuns, mas que tem características que se diferenciam. Então, eu tenho a literatura de informação e a literatura de formação ou catequese. A de informação, obviamente, objetivo de informar sobre a nova terra descoberta, achada, como é que é o clima, como é a paisagem, como os povos originários estão ali naquele ambiente. Então, tudo isso desperta muito o interesse aí dos europeus, da coroa portuguesa. Então, essa produção literária de caráter descritivo, de informação, de caráter descritivo, ela acontece aí nesse sentido. Já a literatura de formação ou catequese, ela já tem uma característica diferente. Como assim, professora? Catequizar os povos originários, convertê-los ao cristianismo. Como se faz isso, né? Usando a língua, usando o idioma ali, que inicialmente vocês, com certeza, devem saber que não foi feita aí usando a língua portuguesa, mas o tupi, foi criado um dicionário. Depois dá uma pesquisada que esse assunto é extremamente interessante. Mas por que nós falamos dessa literatura de catequese? Nós temos textos ali que são produzidos
para converter os povos originários ao cristianismo. Então, a função é diferente da literatura de informação, mas essas se desenvolvem durante o quinhentismo. Já outra, aqui, volta aqui com a professora. Eu estou falando de carta de Pero Vaz de Caminha o tempo inteiro, porque eu já ia para o Barroco, mas antes de chegar nele, eu trouxe um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Para além dessa característica de descrição, vocês observem aqui como a língua portuguesa, né? Ela aparece aí, porque eu tenho uma produção escrita no português de Portugal e não no português que nós temos hoje. Mas se a gente tem aí um português aí atual, a gente já vai perceber uma diferença muito grande. Professora, como é que eu consigo fazer isso? O português de Portugal é diferente do português do Brasil? Com certeza. O sotaque, o significado das palavras. Ah, mas por quê, professora? Aí é uma história aí para você estudar lá em variação linguística. Mas vamos dar uma lida no nosso texto? Diz assim: ali viris galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certos assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega toda tingida daquela tinta preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma. Então percebam aqui, pessoal, que eu tenho uma linguagem, obviamente, diferente, um português diferente do usual. Eu tenho aqui um caráter descritivo de como os povos originários se apresentam inicialmente nesse primeiro contato e é importante que esse é só um traço. Você pode fazer, inclusive, uma leitura, uma análise crítica de como acontece essa visão dos povos originários. Será que eu não tenho alguma idealização? Será que alguns fatos estão omitidos ali? Quais características eu posso observar ali dentro daquela produção que eu poderia relacionar como a sociedade se organiza hoje? Então, você compreende a importância de estudar tudo isso? Pois é, eu espero que sim. Agora, nós finalmente chegamos ao Barroco, viu? O Barroco é o período que se estende entre 1601 e 1768. Então, ele tem início aí com a publicação do poema Prosopopeia, não o trarei aqui nessa aula, portanto, você pode pesquisar e ter acesso a esse poema de Bento Teixeira, e termina com a fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica, Minas Gerais. Então, quando a gente fala do Barroco, pessoal, nós falamos aí de um momento histórico em que, obviamente, nós estamos no período colonial. E aí a capital ela é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí o número de habitantes ele aumenta, obviamente começam a aparecer diversos problemas ali. Mas aí o que é que a gente observa de principal aqui? Eu tenho a queda da produção, nessa primeira imagem aí vocês podem ver, da exportação da cana-de-açúcar para a exploração da mina de ouro. Então, se a exportação da cana-de-açúcar não é mais suficiente, eu vou para a exploração do ouro. É justamente nesse momento que se encontra aí a produção do Barroco, tá? E aí eu trouxe esse trecho para a gente falar um pouquinho da linguagem empregada, tá? Vamos primeiro à leitura e depois às características. Diz assim: meu Deus, que estais pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Gregório de Matos, tá? O Gregório de Matos, ele é o precursor aí, é um dos mais importantes aí produtores quando nós falamos de literatura do Barroco. Por que de literatura, professora? É porque, pessoal, quando nós falamos do Barroco, muito se fala ali nas produções, na arquitetura, muito se fala nos quadros, nas pinturas, que é onde
se destaca mais, mas não significa que nós não tenhamos uma produção literária. Então, olha aí no texto. No texto eu tenho aí uma linguagem dramática, eu tenho um exagero, um rebuscamento, que alguém ali que não tem acesso à educação não vai conseguir chegar a uma interpretação. Eu tenho uso de figuras de linguagem, eu tenho a união aí do religioso e do profano. Então, eu tenho esse contraste muito grande, que é característico do barroco, tá? Agora, a gente vai falar, professora. Eu vi que o barroco, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo fazem parte da era colonial, certo? São manifestações literárias, essas produções, certo? Certo, mas com uma ressalva. O arcadismo, pessoal, fica conhecido ali como uma escola de transição, tá? Porque a primeira escola, de fato, brasileira é o romantismo, que vem depois do arcadismo. Então, o arcadismo vem para fechar essa era colonial e para trazer os traços aí de uma produção literária aí irreverente, de fato, brasileira, que se concretiza lá no romantismo. Então, o que é que eu tenho aí na tela sobre o arcadismo? Que é o período que se estende de 1768 a 1808, e os autores estão intimamente ligados aí ao movimento da Inconfidência Mineira aí, tá certo? Então, aqui eu tenho a simplicidade, a exaltação da natureza e os temas bucólicos, né? São os principais aí características dessa escola literária. Então, o que aparece para vocês são algumas pinturas, né? Que refletem, que retratam muito bem aí esse tempo, esse período do arcadismo. Então, ele dialoga com a Inconfidência Mineira, que é um movimento separatista, e que os poetas, eles têm aí um perfil de liderança. É tanto que essas obras aí dos árcades brasileiros, ela pode ser dividida também em poemas líricos, obras satíricas e literatura épica. O que significa dizer que eles transitam muito entre o lirismo, é aquela questão mais amorosa, mais ali de mostrar a característica ali do campo, do Fugere Urbem, do Carpe Diem, que eu vou falar daqui a pouco. E aí eu tenho ainda uma produção literária que traz em si uma crítica social muito grande. Por quê? Porque eles estão ali no seio da Inconfidência Mineira, eles participam. Portanto, esse procedimento aqui, é importante que a gente faça esse estudo, tá? E aí eu trouxe para vocês um trecho para comprovar o que eu estou falando, tá? Então, aqui eu tenho um trecho de Marília de Disseu, tá? Que é do Tomás Antônio Gonzaga, e vamos fazer mais ou menos aqui uma leitura básica só para você compreender as características aqui linguísticas. Diz assim: enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então, aqui eu observo, pessoal, características do campo. Eu tenho aqui uma produção que é mais leve, sem tanto drama, é algo mais tranquilo, mais suave. Eu tenho ali a fuga da cidade. Eu tenho um ambiente campesino, eu tenho o carpe diem. O que é o carpe diem, pessoal? Aproveite o dia. Eu tenho essa característica do bucolismo e que transparece muito nessa produção literária, tá? E aí, a professora preparou uma questão para a gente compreender muito, assim, como esse procedimento acontece e um pouco sobre o que eu falei. Vamos lá? Vamos lá acompanhar a leitura aí comigo, tá? Diz assim, é também um trecho da Marília, tá? Marília de Disseu, diz assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelado e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, lume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Vamos à minha questão. A pergunta é a seguinte, o meu enunciado.
O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Uma qualidade patente nessa estrofe é... Então, nós já descobrimos aqui que é um trecho ali do arcadismo, não é? Ei, eu facilitei nessa atividade. Você não pode dizer que não pode alegar desconhecimento, porque eu trouxe um trecho ali do arcadismo, não trouxe? Trouxe sim. Olha só as alternativas que eu tenho aí, pessoal. Letra A, o bucolismo. Então, aqui eu já tenho a minha assertiva correta, tá? Que é justamente essa referência ao ambiente campestre e à simplicidade da vida no campo. Então, aqui eu tenho essa proporcionalidade aqui da felicidade pelos pequenos momentos e é o que transparece na minha produção. O misticismo, ele se encaixaria aí no simbolismo, o nacionalismo no romantismo, o regionalismo se encaixaria ali no realismo, naturalismo, e o indianismo também se encaixaria no romantismo. E aí, foi tranquilo de fazer, não foi? Eu tenho certeza que você conseguiu. Então, vamos à nossa conclusão do que nós tratamos hoje? Então, a análise da historicidade das matrizes e procedimentos estéticos na literatura brasileira demonstra como essas influências moldaram não apenas a literatura, mas também a identidade cultural do país. Então, por que é importante eu estudar isso? Esse campo, ele permite entender as interações entre os contextos sociais e as inovações literárias. Então, traz aí a importância da literatura como arte na formação do pensamento crítico e da consciência social brasileira. E é isso que nós buscamos, estudantes mais conscientes, que consigam analisar ali uma obra literária e enxergar além dela como ela se organiza histórica e socialmente. Pessoal, essas são as nossas referências da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Se alguém perguntar aí o que é o quinhentismo, você tem que saber dizer o que é, viu? Não aceito não saber como resposta assistindo a essa aula. Nós ficamos por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!